Cada vez mais, as estruturas de concreto armado estão se deteriorando cada vez mais rápido. Provavelmente você já viu esse tipo de problema em alguma edificação que você visitou. Pode ser até que seja a sua edificação onde você mora, aí no seu imóvel. Esse problema, se tiver há muito tempo já instalado na edificação, dependendo do grau dele, ele pode ser grave e precisa de intervenção imediata. Então, para que não ocorra esse tipo de problema, para que você não chegue a esse ponto de intervenção ali, de um colapso estrutural, eu vou te contar nesse vídeo como você faz para evitar esses problemas, como você vai garantir a durabilidade das estruturas de concreto armado, como a sua obra vai durar mais. Com a informação desse vídeo, você vai aprender tudo isso. Então, vem comigo. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, curte aqui o nosso vídeo, ativa o sininho para você receber as notificações quando sair vídeo novo. Comenta aqui qual assunto que você quer que a gente trate, que a gente faça um vídeo sobre, que a gente vai fazer, e isso vai ajudar muita gente. Então não se esquece de se inscrever aqui e agora vamos para o conteúdo. Existem basicamente três processos de mecanismos de deterioração das estruturas de concreto armado. O primeiro processo é o processo mecânico, que são as vibrações ali no componente, a fadiga, a abrasão ali. O segundo a gente pode falar que é o processo físico, né? O processo físico é a temperatura ali no componente, a umidade. O terceiro é o processo químico, que tem relação ali com os gases agressivos que podem afetar a estrutura, solos agressivos, água agressiva. E o terceiro é o biológico, que são os fungos, são as algas. Então, você viu, todos esses mecanismos, eles podem afetar a estrutura de concreto armado, ou seja, são muitos ali. Então, por isso a gente precisa tomar muito cuidado no momento de execução e também de projetar essas estruturas de concreto armado. O concreto, ele é um material poroso, né? Ele é um material que troca ali umidade com o meio, é chamado de material hidrófilo, né? E não só a água que ele troca, também gases também podem ser transportados para o interior da massa de concreto. E isso tudo se agrava quando a gente tem um concreto muito poroso, muito cheio de poros ali no concreto. Quanto maior o número de poros, quanto mais poroso é o meu concreto, menor é a minha resistência a ataques químicos nele, porque vai ser mais fácil que esses agentes agressivos entrem no interior do meu concreto, aí chegando lá nas armaduras, e assim ocorre todo o processo de corrosão. Então é importante entender que quando o meu concreto é muito poroso, fica muito mais fácil que ele seja deteriorado, que ele está vulnerável aos agentes agressivos ali do componente de concreto, do ambiente em que ele está localizado. Esses poros, eles representam um volume bruto ali que não foi ocupado pelos produtos da hidratação ali do concreto. Isso acontece lá no momento da concretagem, quando o concreto não é bem vibrado, fica muito poroso, às vezes aparece até as bicheiras ali no componente do concreto. Então, isso já é um ponto importante para a gente garantir a durabilidade das estruturas de concreto armado. Ter um concreto menos poroso. Agora eu vou lhe falar de maneira geral como todos esses pontos que eu já falei até aqui, eles se encaixam para garantir uma boa durabilidade das estruturas de concreto armado. Vamos entender todos esses itens aqui que têm influência direta com a durabilidade das estruturas de concreto armado. Olha lá, para começar a gente precisa ter um cálculo estrutural correto ali, o dimensionamento ali dos pilares, das vigas, da laje ali do concreto armado, para mim poder fazer uma forma de maneira correta, de acordo com as dimensões apresentadas no projeto, para mim também utilizar
a ferragem apresentada no projeto, que foi dimensionado no cálculo estrutural. Então, ter um cálculo estrutural, ter um projeto estrutural é fator importantíssimo para garantir a durabilidade das estruturas. Também é preciso considerar os materiais, eu preciso utilizar materiais de boa qualidade. Ali eu preciso ter um concreto que atinja a resistência de projeto, né? Se eu não atingir a resistência, eu vou ter um grande problema ali na estrutura. Então é importante ter um concreto de boa qualidade. Eu preciso posicionar minhas armaduras de acordo com o meu cálculo estrutural, de acordo com o meu projeto estrutural. Então, outro fator importante. E outro fator mais importante ainda, também muito importante, materiais, mas esse aqui é importantíssimo, que é a execução. A execução é de grande importância. É a mão de obra que vai vibrar ali meu concreto. É a mão de obra que vai amarrar ali as minhas ferragens, as minhas armaduras. Então, ter um acompanhamento, ter uma boa mão de obra para realizar tudo isso é de grande importância. E outro ponto também aqui é a cura. Eu preciso realizar a minha cura do concreto. Eu preciso fazer ali uma cura por aspersão, molhar ali o meu concreto, né? E eu também tenho que me preocupar com o vento no momento dessa cura, com a temperatura, porque se eu tenho uma alta temperatura ali, o meu concreto ele vai curar, meu concreto vai secar de maneira mais rápida. A água que está ali, ela vai evaporar de maneira mais rápida e isso vai causar a retração do concreto. E todos esses itens aqui, eles têm relação direta com o mecanismo de deterioração que eu falei lá na frente. Se eu tenho erros aqui nessa etapa, eu também vou facilitar ali a deterioração ali por físico, químico, enfim, vou falar mais aqui na frente. E também se eu tenho erros aqui nessa etapa de cálculo estrutural, material, execução e cura, eu também vou ter uma distribuição de poros maior. Eu vou ter a presença de poros maiores ali na estrutura de concreto armado, eu vou ter um concreto mais poroso e tudo isso influencia ao mecanismo de transporte, ou seja, tudo isso vai facilitar que agentes agressivos penetrem ali na minha estrutura de concreto armado, né? Vai ser muito mais fácil esses agentes entrar ali no interior da minha massa de concreto. Isso tudo vai causar a deterioração do concreto. E essa deterioração ela pode ser de vários modos, como o físico, que eu já falei aqui, que é a vibração, a fadiga, a abrasão ali. O químico também, que tem relação ali com águas agressivas ali, né? As águas agressivas entram, os solos agressivos ali. Se eu tenho um problema no concreto, se eu tenho um concreto muito poroso, vai ser muito mais fácil esses agentes agressivos entrarem ali, ou seja, deterioração química e biológico, né, que são as águas, são os fungos, é muito mais fácil, eu tenho mais umidade ali nesse concreto, e isso vai prejudicar muito. E por outro lado, se eu não tenho deterioração do concreto, eu tenho a deterioração das armaduras, ali, até dos dois, né? A deterioração das armaduras que vem logo causando a corrosão ali das minhas armaduras. De fato, né? Então, se eu tenho um problema aqui no mecanismo, vai ser muito mais fácil a água penetrar, ali o oxigênio penetrar e causar corrosão de armadura. E tudo isso influencia no comportamento da minha estrutura de concreto armado. Ou seja, se eu tenho uma influência, se eu tenho um comportamento irregular ali da minha estrutura de concreto armado, eu vou ter relação direta com a perda de resistência ali da minha estrutura. Se eu tenho uma perda de resistência, eu tenho uma menor segurança ali. Então, tudo vai se ligando, entendeu? Então, se eu tenho um comportamento irregular da minha estrutura, eu também vou ter aqui em relação às condições especiais, que é os aspectos estéticos. Quando a pessoa vê uma fissura ali, ela tem uma sensação de insegurança. Às vezes nem mas uma fissura, ela realmente traz ali uma preocupação para os moradores ali. E se for em estrutura, tem sim
que se preocupar. Isso também tem relação direta com a rigidez, né, da estrutura. Se eu tenho problema na rigidez, eu tenho problema na funcionabilidade da minha estrutura. É igual aqui o problema de corrosão de armadura. Se eu tenho um processo, se está ocorrendo o processo de corrosão de armadura na minha estrutura de concreto armado, a minha armadura já perdeu seção, meu concreto já despracou, ou seja, eu não tenho mais um concreto armado, tenho um concreto desarmado. Ele já perdeu a sua funcionabilidade, ele já não está funcionando do jeito que ele deveria. Então, todos esses pontos são de grande importância para garantir a minha durabilidade da estrutura. Então, eu falei aqui dos problemas que podem ocorrer aqui, que vai causar ali uma perda de durabilidade da estrutura de concreto armado. Mas se eu tenho um cálculo estrutural, se eu tenho material de boa qualidade, se eu tenho uma boa execução, se eu tenho uma boa cura, tudo isso não vai atrapalhar para que ocorra todos esses processos aqui, né? Eu vou ter um concreto menos poroso, vai ter dificuldade ali no transporte, para entrar os agentes agressivos ali, logo eu não vou ter deterioração do concreto e nem da armadura. Logo eu vou ter um bom comportamento, logo eu vou ter uma boa resistência, uma boa segurança, eu não vou ter mais fissuras ali, eu não vou ter mais problemas estéticos também, e eu vou ter uma boa funcionabilidade da minha estrutura de concreto armado. Outro ponto importante também para garantir a durabilidade das estruturas de concreto armado é a relação água e cimento que eu preciso ter ali no meu concreto, né? Principalmente em relação à resistência à compressão, né? Quando eu tenho uma menor relação água e cimento, eu tenho uma maior resistência à compressão, logo eu tenho uma maior durabilidade da minha estrutura. Então, a relação água e cimento é fator de grande importância ali na estrutura de concreto armado. Eu preciso sim verificar a minha relação água e cimento, tomar cuidado ali com a quantidade de água que eu estou acrescentando no meu concreto, porque isso também é um fator importante para a gente garantir a nossa durabilidade estrutural ali. E para você ter uma boa relação água e cimento, é muito importante você seguir essa tabela aqui da 6118, a tabela 7.1 aqui, que ele nos dá a relação água e cimento que eu preciso ter ali de acordo com a classe de agressividade ali do meu ambiente. Então é possível aqui, olhando essa tabela, a gente verificar qual é a nossa relação água e cimento para cada região. Por exemplo, aqui a classe de agressividade número 3, eu preciso ter uma classe de agressividade menor ou igual a 0,55. Então, o que é que você faz? Divide lá, né, a quantidade de água dividido pela quantidade de cimento que você está utilizando nesse concreto. Aí você verifica se você está dentro da norma. Então, utilize essa tabela aí que é muito importante. Beleza? A durabilidade da minha estrutura de concreto armado, ela está altamente ligada à espessura do meu concreto, à qualidade do meu concreto, ali em relação ao cobrimento, né? Seguir a tabela 7.2 da NBR 6118. Eu falei sobre essa tabela, eu vou deixar aqui. Eu falei sobre essa tabela no vídeo de corrosão de armaduras. Então é importante seguir o cobrimento correto de acordo com o lugar da sua obra e tal. E também tem relação direta com a porosidade do meu concreto, que eu estou focando muito nisso aqui para falar para vocês. Então anota aí, para ter uma boa durabilidade das estruturas de concreto armado, primeiro eu preciso ter um bom projeto estrutural, preciso ter um cálculo estrutural, eu preciso utilizar materiais de boa qualidade, eu preciso ter um concreto adequado ali, eu preciso que a mão de obra realize a vibração ali do concreto, eu preciso disso, eu preciso que esse concreto seja lançado corretamente com uma altura ali máxima de 2 metros, eu preciso disso, eu preciso que
esse concreto seja curado adequadamente ali por uma cura-aspersão, molhar ali o concreto. Eu preciso desse cuidado. Eu preciso que esse meu concreto seja menos poroso ali para não ter as portas abertas para os agentes agressivos invadirem, entrarem na minha massa de concreto. Eu preciso ter meu cobrimento adequado ali, seguindo a tabela 7.2 da NBR 6118. Eu preciso segui-la. Eu preciso olhar a norma e ver o que é que a norma fala ali para o meu ambiente, para a minha região. Eu preciso obedecer a relação água e cimento. Eu preciso verificar a minha relação água e cimento ali do meu concreto. E também, de grande importância, você fez tudo isso, você realizou todos os projetos, fez a execução corretamente, eu preciso também ter a minha manutenção adequada da minha estrutura de concreto armado, porque não adianta você fazer tudo isso e a pessoa não realizar uma manutenção ali de acordo com o manual de uso, operação e manutenção do proprietário. Então eu preciso realizar tudo isso para me ter uma boa durabilidade das minhas estruturas de concreto armado, porque eu sei que essas estruturas elas dão muito trabalho, é muita corrosão, eu vejo muito esses problemas. Então eu espero que eu tenha te ajudado aí a entender mais, eu espero que você saia desse vídeo entendendo como garantir uma boa durabilidade das estruturas de concreto armado, o que tem que fazer, o que não tem que fazer também. Eu quero muito saber a sua opinião sobre esse vídeo, qual ponto que você achou interessante, qual ponto que você não entendeu muito bem, eu quero muito saber. Comenta aqui, se inscreve aqui no nosso canal, vai lá no Spotify, na RVCast, que lá tem o nosso podcast ali toda segunda-feira, também é muito interessante. Curte aqui, dá o like e até a próxima. Tchau!